quais são os componentes que devemos utilizar para realizar o procedimento de moldagem. Então, quais são esses componentes protéticos que devo usar para realizar a moldagem? Então, o primeiro componente que eu devo estar utilizando é o transferente. É o transferente de moldagem. Eu vou mostrar aqui para você todo o passo a passo, mas eu tenho que conhecer o transferente. E eu mostrei para você que existem 3 tipos de conexões de implantes no mercado: hexágono interno, externo e cone Morse. E você acredita que para eu moldar esses tipos de implante, eu preciso de transferentes desses implantes. Aqui no exemplo, eu tenho um transferente de hexágono externo. Então, nós temos transferentes de hexágono externo, hexágono interno e transferente de cone Morse. Vou mostrar para você. Então, o primeiro componente que eu devo entender são os transferentes, que eu devo saber ali para realizar o procedimento de moldagem. E aí eu falei para você também, olha só, então vou moldar um implante, né, professor? A gente vai moldar um implante? Sim, a gente pode moldar um implante. Mas, professor, o senhor falou lá que existem componentes protéticos que são intermediários. Quais são os componentes protéticos que são intermediários que eu falei para você na aula 1 e na aula 2? Eu falei que normalmente a gente pode estar trabalhando com componentes intermediários, que é o munhão, muito bem utilizado para prótese unitária, e nós temos o mini pilar, utilizado para prótese múltipla. Ah, então, professor, se eu colocar um munhão sobre o meu implante, eu posso moldar o meu munhão? Isso significa dizer que eu tenho transferente de munhão? Sim. Se eu colocar um mini pilar sobre o meu implante, e aí eu preciso de moldar esse mini pilar, e eu tenho transferente de mini pilar? Sim. Olha o que eu estou falando. Eu tenho transferentes dos 3 tipos de conexões de implante: transferente de hexágono interno, externo e cone Morse, e eu tenho transferentes de intermediários. E aí, nesse exemplo que eu acabei de falar, eu tenho transferentes de munhão e transferentes de mini pilar. E aí eu vou mostrar agora aqui para você. Então, esse é um componente que eu devo entender. Qual componente protético eu devo estar utilizando ali para realizar o procedimento de moldagem? O primeiro componente que eu estou mostrando aqui para você é o transferente. Isso faz o procedimento de moldagem. E logo depois, o outro componente que eu devo ter aqui para realizar ali a finalização do processo de moldagem, na verdade o vazamento do gesso, é o análogo. O análogo é aquilo que está na boca do meu paciente. Vou te mostrar aqui um exemplo. Presta atenção aqui no exemplo que eu vou te mostrar. É assim, veja bem, se você for moldar o implante, eu sempre brinco que a gente deve moldar a parte mais superficial ali que está na boca do paciente. Imagina bem, se o implante é a porção mais superficial que está ali na boca do meu paciente, você vai moldar o quê? O implante, entendeu? O implante que eu devo moldar. Se eu coloquei ali o munhão, que é a parte por sobre o implante, então veja bem aqui. Então eu tenho aqui, ó, o munhão, aqui é um implante. O implante está aqui agora, eu vou moldar o implante. Só que se eu coloquei por sobre esse implante um munhão, então eu tenho que moldar um munhão. Se eu coloquei por sobre esse implante um mini pilar, eu tenho que colocar o mini pilar. Então você vai moldar o que está mais superficial ali na boca do paciente. Entende? É isso. E aí por isso que a gente molda ou um intermediário ou um implante. Só tem 2 opções, ou eu vou moldar um intermediário ou eu vou moldar um implante. Isso é uma questão. A outra questão é, depois que moldar, eu preciso de reproduzir o que está na boca do paciente no modelo de gesso. Eu reproduzo o que está na boca do paciente no modelo de gesso. Como que eu reproduzo o que está na boca do meu paciente no modelo de gesso? Por meio do análogo. O análogo, olha só o que eu estou falando, o análogo é um componente protético que vai reproduzir o que está na boca do meu paciente no modelo de gesso. Exemplo, se eu moldei um hexágono interno, um hexágono externo, um cone Morse, eu preciso de um análogo de hexágono interno, externo e cone Morse. Se eu moldei um munhão, eu preciso de análogo de munhão. Se eu moldei um mini pilar, eu preciso de um análogo de mini pilar. Então, outro componente protético muito importante aqui para a gente finalizar, vamos dizer assim, a entrega do meu trabalho para o laboratório, porque eu realizei a moldagem por meio do transferente, mas depois eu preciso de finalizar o processo, que é o vazamento do gesso, mas antes disso eu preciso desse componente protético, que é o análogo. Então, ou seja, 2 componentes protéticos a gente vai acabar fechando esse ciclo da moldagem, né? Quais são esses 2? O transferente e o análogo. E agora eu vou mostrar na prática como que a gente faz isso. Então, mais uma vez, ó, nós temos esses 3 tipos de conexões protéticas. Mais uma vez, eu vou mostrar aqui, nós temos esses 3 tipos de conexões protéticas. Eu tenho aqui o cone Morse.
o hexágono externo e o hexágono interno. Olha só que bacana isso. Se eu tenho um cone Morse, ó, estou repetindo aqui para você, hein? Estou repetindo aqui para você. Se eu tenho aqui um cone Morse, eu vou colocar um munhão sobre esse cone Morse, e aí eu coloquei um munhão sobre o cone Morse. E aí agora eu vou moldar o munhão, ou seja, eu vou moldar o que está mais superficial. Olha o que eu estou falando aqui. Ah, então você vai moldar o munhão, eu tenho o transferente do munhão. Então eu vou encaixar esse transferente no munhão aqui para realizar a moldagem. Ah, eu tenho um cone Morse, coloquei um mini pilar por sobre esse cone Morse. Então eu tenho um transferente do mini pilar. Ah, mas agora eu tenho um hexágono externo e eu vou moldar esse implante, eu vou moldar a cabeça desse implante, ou seja, vou moldar um implante aqui. Então eu tenho um transferente do hexágono externo. Ah, mas agora eu vou moldar, é um hexágono interno. Se eu vou moldar um hexágono interno, eu tenho o transferente de hexágono interno. Agora eu vou moldar um cone Morse, professor. O que eu vou precisar? Um transferente de cone Morse. E você vai perceber que, normalmente, quando a gente trabalha aqui com transferentes, existem dois tipos de transferentes que eu vou falar aqui durante a atividade prática. Transferentes de moldeira aberta e transferentes de moldeira fechada. Eu vou mostrar para você o que isso implica, né? Transferentes de moldeira aberta e transferentes de moldeira fechada. Então, um exemplo aqui, olha, é um transferente de moldeira fechada. Aqui é um transferente de moldeira aberta. Eu não entendi. Professor, não entendi o que é transferente de moldeira aberta e fechada. Calma, que você vai entender aqui na prática. Mas guarde essa informação que isso existe, tá bom? Então, tem dois tipos de transferentes. Para cada tipo de conexão aqui, nós temos transferentes de conexão, né? Ó, hexágono externo, interno, cone Morse. Eu tenho transferente de moldeira, ó, para cada tipo de conexão, eu tenho transferente de moldeira fechada, transferente de moldeira aberta. Para cada tipo de conexão, ó, eu tenho transferente para intermediário, eu tenho transferente de moldeira aberta aqui no mini pilar. Entende? Ó, olha só, eu vou encaixar esses transferentes aqui, ó, nos meus implantes. Mas quando eu moldo o munhão ele apenas tem o transferente de moldeira fechado. Então, assim, só para você entender, para facilitar, quando eu trabalho com os componentes protéticos, todos os componentes protéticos têm ali ou transferente de moldeira aberta ou transferente de moldeira fechada, exceto o munhão, onde a gente trabalha ali com transferente de moldeira fechada. Ah, eu não entendi, professor, o que é transferente de moldeira fechada e aberta. Calma, que você vai entender. Eu quero que você entenda que as diversas conexões, ou até mesmo o intermediário mini pilar, eu tenho transferente de moldeira aberta e fechada, exceto o munhão, que a gente tem apenas o transferente de moldeira fechada. Pegou isso daí? Entendeu? Legal. Agora eu vou mostrar para você na prática como que a gente faz isso. Então, para eu moldar aqui o meu paciente, eu preciso de ter uma silicona de condensação. Eu posso ter uma silicona de condensação e muitos trabalham com a silicona de adição. Então, a silicona de adição, ela tem uma precisão maior, ela tem uma distorção menor, mas a gente pode também trabalhar com uma boa silicona de condensação. Não tem tanto problema. Então, estou mostrando para você aqui o sistema analógico, como que a gente trabalha com a moldagem da prótese sobre implante.